Professor Ronan falando aqui. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o período regencial, tá? Regências, a unidade ameaçada. É importante a gente lembrar o contexto, pessoal. Nós estamos falando do período em que Dom Pedro I renunciou ao trono em favor do seu filho aí da imagem, Pedro de Alcântara, que nessa época aí estava com apenas 5 anos de idade. Então, enquanto o Pedrinho, pessoal, não tinha tamanho para receber a coroa, o Brasil foi governado aí provisoriamente pelos regentes. Então, por isso esse período aí, pessoal, que vai lá da saída de Dom Pedro I, que foi em 1831, até 1840, que foi a coroação de Dom Pedro II, esse período é chamado de período regencial, tá? Porque o período regencial pessoal, também, por que tem ali a unidade ameaçada? Porque foi um período de muita turbulência aqui no Brasil. Então estouraram aí várias revoltas contra o governo central, montins, rebeliões, guerra civil. Então algumas delas que nós iremos estudar aqui nesse capítulo, como a cabanagem, balaiada, farroupilha, tá? Que a gente vai analisar aqui detalhadamente, tá? Então a gente vai ver quais os motivos desses confrontos aí, desses conflitos. Pessoal, lembrando que a Constituição do Brasil continuava sendo a Constituição feita lá por Dom Pedro em 1824, tá? Mas o Brasil viveu aí uma espécie de uma mini-república, tá? Exprimida aí entre o reinado de Dom Pedro I e o reinado de Dom Pedro II. Só que, galera, em vez de um presidente da República, o Brasil tinha regentes, como a gente está vendo aí, ó, ao lado de Dom Pedro II, tá? Então, ó, no começo eram 3 regentes, ok? Que dividiam o poder entre eles aí. Eles eram escolhidos, pessoal, por uma Assembleia Geral do Império, tá? Que eram os deputados, senadores que formavam essa Assembleia aí. Então, depois, a Assembleia decidiu que haveria um único regente. Em vez de ser 3, agora passou a ser um só. E ele seria eleito pelo voto direto, a pessoa votaria nele, porém esse voto seria censitário, seria de acordo com a renda de cada um. Então, pessoal, a primeira regência aí foi chamada de regência trina provisória. Qual foi? O que aconteceu aqui, galera? Quando Dom Pedro abdicou ao trono brasileiro e foi para Portugal lutar lá contra o seu irmão Dom Miguel, os deputados estavam meio que de licença, licenciados, de férias. Então, provisoriamente, eles escolheram 3 regentes para governar o Brasil, até que os deputados e senadores voltassem a trabalhar. Então, essa primeira regência, chamada de regência trina provisória, governou pouco mais de 2 meses no Brasil. Depois eles escolheram aí, né, a Assembleia escolheu aí os novos regentes. Já pessoal, a regência trina permanente, tá? Essa regência, pessoal, nomeou 3 para governar, que é um militar e 2 deputados. E um dos líderes dessa regência, como deputado aí, pessoal, era o padre Antônio Diogo Feijó, que ele era paulista. Então, pessoal, ele acabou sendo um dos homens mais importantes aí do período regencial brasileiro. Ok? Então, o cargo dele aí era equivalente hoje a um de ministro da Justiça. Seria uma espécie de xerifes aí pelo interior norte-americano, os delegados, seria assim, esse poder que ele tinha aí. Tá? Então, ele acabou sendo o homem mais importante da regência trina permanente e também, como a gente vai ver, durante o período aí da regência una. Bom, galera, existiam basicamente 2 partidos políticos, tá? Que era o Partido Liberal Moderado e o Partido Liberal Exaltado. Então, ambos se consideravam liberais. Mas por que eles se consideravam liberais? Porque, pessoal, os 2 tinham lutado contra o autoritarismo de Dom Pedro, tá? Porque os 2 achavam que não podia ter um governo assim tão autoritário como havia, né? E o poder no Brasil estava excessivamente centralizado, com Dom Pedro I lá. Por isso que eles se consideravam liberais, tá? Agora, as diferenças entre eles, pessoal,
é porque eles divergiam aí de como seria o governo do Brasil, como é que essas reformas políticas deveriam ser feitas e tudo mais. Então, vamos ver quais são aí esses grupos. Bom, falei para vocês, pessoal, que seriam praticamente aí 3 partidos, né? Pois é, um deles aí aliás, seriam basicamente 2, porque ele começou, pessoal, com 3 partidos. Então vamos entender. Um deles aí era o Partido Restaurador, liderado aí por esse cara da imagem, chamado de José Bonifácio. Ele também, pessoal, esses partidos eram chamados, esse partido aí era chamado de Caramurus, ok? Então o líder dele aí era o José Bonifácio. E ele era praticamente formado aí, pessoal, por comerciantes portugueses e pelos altos funcionários públicos. Eles defendiam, galera, a volta de Dom Pedro ao poder. Então eles queriam ser governados por Dom Pedro. Dom Pedro tinha acabado de abdicar e tinha ido para Portugal lutar contra o seu irmão. Então eles defendiam a volta de Dom Pedro aqui ao poder. O problema, pessoal, é que eu vocês, eram 3 partidos, só que o restaurador, como a gente está vendo, ele acabou durando pouco, né? Durou muito pouco tempo. Por quê, pessoal? Porque ele propunha o retorno de Dom Pedro ao poder. Só que Dom Pedro faleceu logo depois. Ele faleceu em 1834. Por isso, após sua morte, o restaurador perdeu força política e ficou apenas com esses 2 grupos, os liberais moderados e os liberais exaltados. Bom, pessoal, os liberais moderados, eles eram, né, também chamado aí de grupo de chimangos, né? Eles eram liderados pelo padre Antônio Diogo Feijó, né, que era o homem mais importante lá naquela regência trina permanente, tá? Fazia parte dele aí, ó, os proprietários rurais, os profissionais liberais, padres como ele e militares. Eles defendiam a monarquia, tá? E defendiam ali o privilégio das elites. Então eles não queriam grandes mudanças aí, eles queriam a saída, no caso de Dom Pedro I, do autoritarismo, mas eles queriam manter o privilégio das elites, tá? Eles eram a maioria dos deputados e dos senadores. Eles até aceitavam, pessoal, uma pequena descentralização do poder, tá? E um pouco mais de liberdades públicas. Mas, detalhe, só um pouquinho, beleza? Eles tinham aí, pessoal, uma clara simpatia pelos grandes fazendeiros do Sudeste. Então eles defendiam muito a elite do Sudeste brasileiro. O outro grupo, galera, liderado aí pelo Bento Gonçalves, eram os liberais exaltados, ok? Também chamados de farroupilhas, que a gente vai ver um pouco mais também sobre essa ideia quando a gente for falar sobre a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha. Tá? Então o líder é o Bento Gonçalves, tá? E fazia parte dele aí, ó, proprietários rurais, padres, militares e funcionários públicos. Eles defendiam aí, ó, a descentralização do poder, a autonomia para os estados, né, que na época eram as províncias, e a república, tá, pessoal? Então, eles defendiam aqui uma grande descentralização do poder. Era uma oposição aí, no caso, aos moderados. Eles eram federalistas, pessoal, autonomia para as províncias, porque o Dom Pedro, a constituição dele, era unitarista. Então, tudo concentrado lá na capital. Então, eles eram federalistas, ok? Então, ele tinha apoio aí das províncias que eram distantes do Sudeste, tá? Só que, pessoal, apenas uma minoria dos exaltados, né, que eram apelidados aí na época de jurujubas, né, que eram mais conhecidos, defendiam as ideias políticas assim radicais, como por exemplo o voto universal, a abolição da escravidão, o direito de cidadania para todos. Só um pequeno grupo desse grupo que defendia isso, ok? Então, pessoal, só para a gente concluir os liberais exaltados aí, foram eles que estimularam muito as revoltas nas províncias, que nós iremos dar nesse capítulo. Bom, galera, agora falando aí sobre o ato adicional de
1834. Então, nesse ano aí, pessoal, a Assembleia aprovou o famoso ato adicional. O que era isso, pessoal? Era um conjunto de leis. Para você não fazer uma nova Constituição, você criava essas leis que iam anexar, agregar a Constituição. Então, o ato adicional de 1834, pessoal, criava aí a Assembleias Legislativas Provinciais. Então, como o nome dela diz, pessoal, essa Assembleia fazia as leis específicas para cada província. Então, aqui já dava um certo autonomia a essas províncias aí, tá? Então, ó, nem todas as leis agora eram feitas pelo governo central, que era a Assembleia Geral do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, tá? Agora, algumas leis, pessoal, também podiam ser elaboradas pelas assembleias provinciais aí. Então, por isso que se diz que houve uma espécie aí de descentralização do poder. E aí, pessoal, essa descentralização, tá? E aqui é importante a gente citar, porque a gente vai falar disso no próximo, daqui a 2 slides. A regência trina permanente, ela acabou com esse ato adicional de 1834. Agora o poder passou a ser centralizado na mão de uma pessoa só. Sai 3 governantes, entra apenas um. Então sai a regência trina, entra a regência una. Bom, essa descentralização, pessoal, do poder aí, esse ato adicional, ele trouxe coisas importantes aí para o Brasil. Por exemplo, o voto agora passou a ser secreto e direto. Você podia votar para escolher os regentes e agora as províncias passaram a decidir sobre os impostos, né? Ou seja, o valor que ela ia cobrar e como ela ia gastar esses impostos. Então ela ia arrecadar os impostos provinciais e ia gastar com a própria província, não ia mais mandar para o Rio de Janeiro. Porém, essa descentralização aí foi moderada, porque afinal de contas, pessoal, os governadores dessas províncias que a gente está falando aí, eles continuavam sendo nomeados pelo poder central, agora no caso pelos regentes, tá? Só que mesmo assim, os políticos conservadores, pessoal, consideram que esse ato adicional aí de 1834 era um verdadeiro convite à anarquia, né, que ia gerar uma certa bagunça na sociedade. Então, realmente, nos anos que seguiram, pessoal, estouraram muitas revoltas provinciais aqui no Brasil, né, porque os liberais e os exaltados estavam exigindo aí, os liberais exaltados estavam exigindo reformas profundas aqui no Brasil. Bom, pessoal, como a gente falou, agora a regência passou a ser regência una. E quem passou a governar a regência una, pessoal, eleito pelo povo, foi o padre Antônio Diogo Feijó. Ele venceu essas eleições aí e logo ele enfrentou 2 dessas rebeliões regenciais bem fortes e importantes, que foi a cabanagem no Grão-Pará e a Farroupilha no Rio Grande do Sul. Mas aí, pessoal, passou um tempo aí, ó, sem apoio da Câmara dos Deputados e também sem dinheiro para poder governar, ele renunciou em 1837, tá? Só que antes dele renunciar, ele ainda criou a Guarda Nacional, que nós iremos falar sobre ela especificamente agora. Bom, a Guarda Nacional, galera, como a gente falou, o ministro da Justiça aí era o todo-poderoso padre Antônio Diogo Feijó. Então ele agiu com rigor, ele mandou prender liberais, eles chamavam de jacobinos por causa da influência lá da Revolução Francesa. Ele criou os batalhões sagrados, que é o nome que ele deu, né, pessoal? Formado apenas por confiáveis oficiais do exército, né? E esses oficiais, pessoal, normalmente eram de famílias ricas, tá? Então esses batalhões sagrados, eles acabavam reprimindo as manifestações populares que acontecia, tá? E controlavam os insatisfeitos do exército, normalmente com prisões, tá? Então foi o Feijó que criou a Guarda Nacional, ok? Que era uma espécie aí de uma polícia militar hoje em dia, tá? Mas somente as pessoas de alta renda, galera, é que podiam fazer parte da Guarda Nacional. Então, quando ela foi criada dentro desse contexto aí, né, de defender os ricos dessas rebeliões populares que estavam surgindo no Brasil. Bom, como a gente falou, Feijó acabou renunciando, tá, pessoal? E quando ele renunciou,
quem assumiu aí foi o Araújo Lima. Então ficou conhecido aí como a regência de Araújo Lima. Ele governou, pessoal, ele foi eleito popularmente como regente, e o discurso dele era de acabar com as rebeliões que estavam aflorando nesse período aí de 9 anos de regência. Então, ele teve que mudar o ato adicional criado lá em 1834. Então, agora ele criou a famosa lei interpretativa do ato adicional. Então, com essa lei, pessoal, permitia ao regente anular certas leis criadas lá nas províncias. E quando ele assumiu, pessoal, houve também uma mudança aí no sistema político brasileiro. Então surgiram agora os dois novos partidos, que era o conservador e o liberal. Que esses partidos só foram ganhar identidade mesmo no reinado de Dom Pedro II, porque aqui nesse momento ainda tinha o Partido Liberal Exaltado, aquela que caiu na clandestinidade, ele ainda tinha aquele pensamento de conseguir essa descentralização completa do poder provincial. Bom, então vamos começar falando aí, pessoal, das rebeliões que aconteceram no Brasil regência, né, nesse período aí. Então, o primeiro delas foi a cabanagem, que foi uma rebelião, pessoal, que abalou a região do Grão-Pará, que vocês estão vendo aí de azul, tá? Essa região do Grão-Pará, pessoal, englobava a maior parte da região norte atualmente. Então, Pará, Amazonas, até um pedaço do Maranhão ali eles pegaram, tá? Como um estado. Então, esse nome, cabanagem, vem do fato de que muitos rebeldes eram pessoas pobres, que acabavam morando em simples cabanas cobertas aí. Por isso o nome cabanagem, ok? E aí, pessoal, essas cabanas normalmente eram cobertas, né, por palhas, por palafitas, tá? E aí, pessoal, quem fazia parte aí dessa rebelião eram as pessoas mais pobres, eram os pescadores, eram os vaqueiros, eram os lavradores, ok? Então, pessoal, eles defendiam o quê? Eles defendiam a reforma agrária, que seria uma distribuição de terra para a população mais pobre, né, mais carente. Eles defendiam também o fim da escravidão. É só vocês lembrarem daquele quesito histórico. Quando uma rebelião, uma revolta começa pela classe mais pobre, normalmente eles já defendem o fim da escravidão. Quando começa da elite, eles não querem perder os seus escravos. E eles também queriam, pessoal, assim como as outras províncias, escolherem o próprio presidente provincial, porque era escolhido pelo imperador, agora, nesse momento, pelo regente, tá? Que nesse momento começou com o Feijó e agora era o Araújo Lima. Bom, galera, essa multidão aí de deserdados acabou invadindo o Palácio do Governador em Belém no ano de 1835. Como eu falei para vocês, eles começaram lá com a camada pobre. Agora tinham apoio aí dos ricos e dos membros do clero, né, dos membros da igreja aí. Pessoal, como eu falei, eles invadiram o Palácio do Governador em 1835. Por quê, pessoal? Porque eles conseguiram aí esse apoio dos fazendeiros, do Partido Liberal Exaltado. Só que logo que eles chegaram no poder, os fazendeiros propuseram, né, ao povo que entregassem as suas armas e deixasse a rebelião de lado. E os cabanos, galera, eles não aceitaram. Eles derrubaram o governo aí e assumiram o controle da capital, que era Belém, né, capital Belém. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia, naquela época, Belém, que fica hoje no Pará, reunia 2/3 de toda a população de todo o Grão-Pará. Então, mais da metade da população do Grão-Pará vivia na capital Belém. Foi quando, galera, o poder central reagiu, né, como sempre, né? O detalhe desse governo deles aí é porque tratava-se de uma república. Se vocês lembrarem aí, na época da proclamação, que a gente deu aula aqui, todos os países da América tornaram-se repúblicas quando se tornaram independentes. O Brasil foi o único que se tornou monarquia. Tá? Então eles declararam aí uma república. Só que o governo central, pessoal, eles acabaram reagindo, foram para cima, enviando soldados, enviando navios de guerra. E aí os cabanos resistiram aí por 5 anos, resistiram até o ano de 1840.
1940. Um dos comandantes militares do ataque, pessoal, dizia que os cabanos eram apenas a mais ínfima plebe, né, de plebeus lá do Império Romano, ok? E aí as tropas, pessoal, tinham mais armas e um poder bélico bem maior do que os próprios cabanos. E o exército que os regentes mandaram para a região também era maior. E aí as famílias ricas, pessoal, com medo, acabaram fugindo de Belém. E logo depois a cidade aí foi bombardeada pelas armas aí imperiais, aí, pelo exército da regência. Bom, pessoal, essa era a bandeira, no caso a bandeira dos cabanos, né, da independência deles, que acabou hoje sendo adotada como a bandeira do Pará, do estado do Pará, ok? Então, pessoal, olha aí, ó, depois de derrotados, os cabanos passaram a ser perseguidos. Por quê, pessoal? Eles sofreram essa cruel perseguição aí, ó. O exército fuzilou inúmeros prisioneiros aí, galera, inúmeros, tá? Aldeias inteiras foram arrasadas, foram destruídas. Os comandantes militares do governo justificaram essa carnificina, pessoal, dizendo que ela era necessária. Caso contrário, essa província iria perder, né, para a população mais pobre, assim como outra região no Brasil, né? Então, era uma certa mistura aí de violência com preconceito também pelos mais pobres, né, origem nativa aí. Então, de qualquer modo, galera, os grandes fazendeiros do Grão-Pará já podiam dormir sossegados. Por quê, galera? Porque cerca de 1/3 da população lá de Belém do Grão-Pará, né, que com certeza eram os mais pobres, tinham sido exterminados. Outra rebelião, galera, é a rebelião chamada aí de Balaiada, tá? Correu aí no interior do Maranhão, tá? E por um pedaço também do Piauí, tá? Onde estava acontecendo várias revoltas populares. Então, no começo, pessoal, elas foram incentivadas pelas elites, né, do Partido Exaltado, Liberal Exaltado, mas os fazendeiros rapidamente perderam o controle dessa situação aí. Ok? Então formaram-se bandos de homens armados que utilizavam aí táticas de guerrilha para poder lutar. Então eles moviam rapidamente pelo sertão, eles atacavam fazendas e pequenas cidades. Os líderes, pessoal, eram homens simples do povo, tá? Eles eram artesãos, né? Eles fabricavam produtos principalmente de palha. Como tem uma espécie de um líder deles, pessoal, que era um fabricante de cesto, de palha, de vime, né? Chamado de Manuel dos Anjos Ferreiras. Aí o apelido dele era Balaio, tá? Porque aí daí veio o nome da revolta, ok? Porque esses homens simples faziam esses cestos que a gente chama também de balaio. Então, pessoal, os vaqueiros, como tinha um outro líder chamado Raimundo Gomes, né? Que era filho de índios com negros, e outros, né, que os documentos da polícia da época diziam que eram crioulos, que eram caboclos, que eram cabras, mulatos, tá? Eles participaram aí dessa revolta, que na visão, pessoal, da elite que era branca, a cor deles, crioulos, né, eram pecaminosas como a rebeldia deles também. Só que no início, galera, os rebeldes balaio não tinham nenhuma relação com os escravos, tá? Eles eram pobres, negros e mestiços, mas eles eram livres. E aí é interessante, galera, que também mostra que o desprezo aos escravos na sociedade da época não estava apenas com os homens ricos, né? Bom, a necessidade de se unirem todos, né, e lutar contra os poderosos levou os balaios aí a cooperarem, né, pedir ajuda dos quilombos. E então, pessoal, muito aconteceu por causa dos produtos nordestinos que estavam também entrando em queda no mercado, como, por exemplo, o algodão. O algodão aí estava em queda, o preço do algodão produzido, né, a gente viu que o algodão é muito produzido na região do Maranhão, dentro do mercado interno aí, tá? Então, pessoal, outra questão era os preços que os comerciantes portugueses estavam cobrando pelo seu produto. Então, os produtos estavam ficando cada vez mais caros lá na região, tá? E os pequenos proprietários, pessoal, nativos, estavam perdendo as suas terras
para os grandes fazendeiros. Então eles estavam sendo obrigados a migrar, né, para o sertão, onde a oportunidade, né, onde a quantidade a ser produzida é menor devido à grande seca ali e à estiagem do setor. Bom, aí, pessoal, o exército balaio, ele chegou a ocupar a cidade de Caxias, que é a segunda maior cidade do Maranhão. Ah, pessoal, e outro detalhe aí, ó. Eles queriam aí escolher, né? Eles queriam escolher o presidente das províncias, como eu falei. Isso é uma característica de todas as regiões, né, que não são ali daquela região do Sudeste, que não era beneficiada por isso, e por ser também uma revolução popular, defendia o fim imediato da escravidão. E eles queriam ali também tirar da região os comerciantes portugueses que ali estavam, tá? Então, como a gente falou, o exército do Balaio, ele chegou a ocupar a cidade de Caxias, que é a segunda maior do Maranhão, tá? Então eles queriam, como a gente falou, que os comerciantes portugueses, que eram considerados exploradores do povo, fossem expulsos do Brasil. Eles também queriam a extinção da polícia, né, da Guarda Nacional, que só perseguia aos pobres, atormentava a vida dos pobres e seguia fielmente o desejo aí dos grandes latifundiários. Bom, eles queriam, pessoal, além, né, do fim da Guarda Nacional por perseguir os pobres, né? Eles queriam o fim da Guarda Nacional por perseguir os pobres. Foi quando, pessoal, o governo acabou enviando, o governo regencial enviou tropas para a região. E quem comandou essas tropas aí, pessoal, foi um coronel chamado de Luiz Alves de Lima e Silva, que ficou conhecido depois como Duque de Caxias. Logo, pessoal, a repressão, né, foi implacável aí com fuzilamento de prisioneiros, né, incêndio de aldeias. Os principais líderes balaios, galera, foram presos e enforcados, como a gente vê aí na imagem, sem direito à defesa. Os historiadores, pessoal, atuais, eles calculam que milhares de pessoas aí foram trucidadas na região do Maranhão. Bom, pessoal, a outra revolta que nós iremos trabalhar, ela é chamada aí de Sabinada, que aconteceu aí na capital Salvador, capital baiana, né, capital da Bahia, tá? Ela teve esse nome, pessoal, por causa do seu líder, chamado de Francisco Sabino. Ele era médico, galera, ele era militar, ele era jornalista e ele era professor da Faculdade de Medicina de Salvador. Tá? Então essa rebelião, ela teve apoio, pessoal, da população de Salvador e das guarnições militares também, tá? Muitos eram ardosos admiradores, pessoal, da Revolução Francesa lá de 1789. Então formou-se aí um corpo de soldados negros, tá? Formou-se batalhão leal à pátria, né? Pátria aí da Sabinada. E, pessoal, mostraram muito interesse pelo movimento. E esse movimento, assim como muitos outros, era um movimento também com viés republicano. Eles queriam uma república, né, na Bahia. Bom, pessoal, ele, apesar de ter começado aí com o Sabino, ela acabou tendo o apoio de todas as camadas sociais, e aí, em 1837, eles declararam a República da Bahia, eles declararam independente do Brasil. Só que essa independência, pessoal, ela tinha um asterisco. Por quê? Porque essa independência só seria até a maioridade de Dom Pedro II. Só que aí, como a gente falou, os regenciais não, os líderes regenciais não aceitaram, né? Então mandaram o exército para a região, onde eles ocuparam aí a cidade de Salvador, tá? Incendiando aí os bairros. Então, pessoal, como a gente falou, essa repressão veio tanto por mar quanto por terra. Então, conta-se, né, que os sabinos eram aprisionados, galera, e atirados em prédios aí pegando fogo. Então, galera, no final, mais de 1.000 revoltosos aí foram mortos e cerca de 3.000 foram levados aí para prisão.
ok? Então, os números evidenciam aí a dimensão desse movimento, ok? E aí, pessoal, os líderes, muitos morreram, porém, galera, os principais sobreviventes, como o Sabino, acabaram sendo expulsos da Bahia. Mas expulso por quê, galera? Porque Sabino, a gente viu que ele era médico, ele era militar, então ele era rico, tá? Então tinha-se essa cultura de não matarem os ricos. Então eles acabaram expulsos aí, com muitos outros líderes também ricos, né, latifundiários na Bahia. Outra revolta, pessoal, que aconteceu aí também foi a revolta chamada Revolta dos Malês, ok? Galera, mas essa revolta aqui é um pouco diferente das outras. Ela fala da escravidão. Só que a história da escravidão, pessoal, ela é também a história das rebeliões escravas, tá? Dos escravos. Mas nem sempre era fácil unir os escravos, os cativos, para lutar em torno de um mesmo ideal. Por quê? Porque eles vinham lá da África, pessoal, de lugares diferentes, cada um tinha sua própria língua, seus próprios costumes, tá? E essa revolta, galera, aconteceu aí na Bahia e ela recebeu muitos escravos na época lá, os chamados de malês, por isso que ela adotou esse nome aí, Revolta dos Malês, tá? Então, apesar de diferentes origens, eles tinham um valor importante em comum, tá, pessoal? Eles seguiam aí a mesma religião, ou seja, os escravos malês, eles eram muçulmanos. Então, essa é uma característica importante dos malês. Então, pessoal, essa rebelião também ficou conhecida como Revolução Nagô, tá? E por serem muçulmanos, pessoal, eles tinham alguns rituais da religião. Por exemplo, eles não comiam carne de porco, eles costumavam jejuar todas as sextas-feiras. Só que imagina aí para um patrão deixar com que os escravos, né, jejuem ou, né, fiquem sem comer carne de porco. Então os patrões não estavam aí atendendo a esses anseios da população escrava aí dos malês. Então, pessoal, eles lutaram também contra a exploração do trabalho, tá? Eles também, pessoal, lutavam contra esses desprezos que eles recebiam, tanto pela raça deles, que eles eram negros, quanto pela religião deles, porque eles eram muçulmanos, tá? Então eles lutaram aí pelo fim dessa exploração e pelo fim do racismo. Aí está, pessoal, o maior problema da Revolução dos Malês. É porque eles foram para cima, pessoal, lutando aí com espadas, facas, lanças, até mesmo o uso da própria capoeira, que era uma luta que é uma luta de origem africana aí. Bom, pessoal, esse levante do malês, ele eclodiu, tá, no lugar incrível, que seria aí o centro de Salvador, tá? Porém, pessoal, tudo começou quando os escravos atacaram de surpresa uma patrulha do exército. Então, a partir daí, as ruas e as praças de Salvador foram disputadas aí palmo a palmo, tiro a tiro, tá? Então, no entanto, o poder de fogo das tropas da regência, né, do governo, era superior. E os malês acabaram aí sendo derrotados. Os prisioneiros, pessoal, foram julgados e condenados aí à prisão, ou ao chicote, ou à forca. Muitos aí foram mandados de volta à África, tá? Outros foram apenas expulsos do Brasil para outras regiões da Bahia, né, para outras regiões do Brasil, e outros foram fuzilados. A intenção do governo aqui, do governante de Salvador, pessoal, era um claro branqueamento da sociedade baiana, que foi uma das sociedades que mais receberam escravos, né, assim como Pernambuco, por conta lá ainda do ciclo do açúcar. Bom, pessoal, outra rebelião que nós iremos estudar, a última delas, trata-se da Farroupilha, ok? Então, pessoal, a Revolução Farroupilha também é chamada aí de Guerra dos Farrapos. Aconteceu aí, tá, no Rio Grande do Sul, tá? Foi uma das mais importantes conflitos também da regência, porque ela durou também aí, pessoal, 10 anos de combate, 1835 a 1845, tá? Lá nos Pampas, no Rio Grande do Sul.
ok? Então, pessoal, a paz, o fim dessa guerra só chegou aí já no reinado de Dom Pedro II. E o detalhe, galera, é que apesar do nome, né, que tem o nome aí de farrapos, eles não eram esfarrapados. Na verdade, pessoal, do começo ao fim do movimento, ela foi liderado aí por estancieiros, que eram, né, pessoal, os gaúchos, que eram os fazendeiros criadores de gado bovino. Agora, pessoal, é interessante a gente entender o termo gaúcho. O que é um gaúcho? Era um peão das fazendas de gado próximo à fronteira. O gaúcho, pessoal, ele pode ser do Rio Grande do Sul, como a gente conhece hoje, mas ele pode ser também do Uruguai ou da Argentina. Tanto que eles chamam lá de gaúchos, né? Porque a língua dele é diferente, tá? Bom, pessoal, o que que eles queriam, tá? Por que que eles lutavam? Primeiro, pessoal, o que todos os exaltados desejavam era pagar menos impostos ao governo central, tá? E ao federalismo. Mas havia uma reivindicação própria, tá? Da própria província aí gaúcha. Eles precisavam, pessoal, que o governo central aumentasse as taxas alfandegárias sobre o charque, o sebo e o couro, né? Para que esses produtos viessem mais caro para o Brasil, para que eles pudessem vender os produtos dele em mais localidades. Então, pessoal, vamos entender melhor. O charque, pessoal, como vocês estão vendo aí na imagem, é a carne seca, tá? Então, eles eram produtores desse charque, dessa carne seca. Pessoal, no Brasil, a carne seca era o alimento básico dos escravos e dos pobres, ok? Então, tratava-se do principal produto também da economia gaúcha. Então, eles vendiam aí esse charque para outras regiões do Brasil. Era o principal produto econômico nesse momento. Mas os comerciantes do Sudeste, galera, eles estavam preferindo comprar o charque que vinha do Uruguai ou o que vinha da Argentina. Por quê? Porque, galera, eles vendiam esse charque mais barato. Então, essa concorrência aí prejudicava esses estancieiros gaúchos, que pagavam impostos bem maiores do que o que eram cobrados aí pelos impostos dos estrangeiros. Bom, aí na esquerda, pessoal, nós temos Bento Gonçalves e aí na direita nós temos Giuseppe Garibaldi. Então, o Bento Gonçalves, pessoal, é importante falar que os fazendeiros, eles ficavam especialmente irritados com a nomeação de um governador lá, mais uma vez pela regência, tá? E esse governador, o que que ele fez? Ele encheu as prisões lá de liberais exaltados. Então, em resposta, pessoal, o Bento Gonçalves, ele, que era grande proprietário, ele assumiu o comando de um exército chamado de Farroupilha, tá? Que era formado tanto por fazendeiro quanto pelos peões. Então, numa ação ousada, eles tomaram a cidade de Porto Alegre, que era uma cidade pequena na época, pessoal. Ela tinha apenas uns 15 mil habitantes. E assim começou a guerra, galera. Houve muitos lances heróicos e espetaculares nessa guerra dos farrapos. Então, Bento Gonçalves, ele foi preso, galera, e enviado aí para uma fortaleza lá em Salvador. E aí, pessoal, ele conseguiu fugir dessa fortaleza. Ele pulou no mar, que ela ficava numa espécie de uma ilha, né? Ele pulou no mar e saiu nadando até ser resgatado, né, por um barquinho. Então, apesar dessa caçada policial, ele conseguiu retornar da Bahia para o Rio Grande do Sul para liderar, né, os rebeldes aí nessa luta, né? Junto com esses rebeldes estava o nosso querido aqui da direita, Giuseppe Garibaldi. Tá? Que Giuseppe Garibaldi, pessoal, seria aí o futuro herói da unificação italiana, que a gente vai falar um pouco mais dele quando chegar na unificação italiana. E aí, na nossa história aqui do Brasil, Garibaldi ele acabou se apaixonando pela brasileira Anitta e se casou com ela, tá? E aí, pessoal, no lance sensacional, ele botou, por exemplo, dois pequenos navios em cima de um enorme carro de boi e percorreu mais de 100 quilômetros de estrada, tá? Para driblar o cerco da Marinha Imperial que o perseguia.
Então, galera, a revolta farroupilha alcançou mais estados na região sul, como, por exemplo, Santa Catarina. Então, pessoal, alguns desses líderes das farroupilhas chegaram a propor aí o separatismo do Brasil, ou seja, a criação de um novo país. Tá? Só que os principais líderes, pessoal, queriam continuar pertencendo ao Brasil, tá? Que era o grande mercado consumidor dos seus produtos, principalmente aí o do charque, né, que eles vendiam, tá? E aí, pessoal, mais uma vez, ó lá, o governo imperial destacou aí, como a gente está vendo na imagem, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, para também, mais uma vez, comandar a repressão. Então, Caxias, pessoal, ele era um veterano das campanhas contra os rebeldes regenciais, né? Habilidoso, ele já conseguiu derrotar aí a Farroupilha. Tá? Mas dessa vez, pessoal, ele tratou os comandantes. Dessa vez ele tratou os comandantes inimigos aí muito bem. Tá? Afinal de contas, pessoal, esses presos da Farroupilha, eles não eram homens pobres, muito pelo contrário, eles eram homens da elite. Tá? Eles eram proprietários de fazendas e não eram vaqueiros ou fabricantes de cesto, como foi lá na Balaiada, por exemplo. Então, galera, olha lá, o Rio Grande do Sul se rendeu, mas acabou não sendo humilhado, tá, pessoal? Não obteve aí o federalismo, mas ele conseguiu que as taxas alfandegárias fossem aumentadas aí sobre os charques estrangeiros, tá? Então aumentaram aí, ó, a taxa sobre o charque em 25%. Tá? Então, com isso, pessoal, o Sul e o Sudeste, principalmente, passou a comprar o charque gaúcho. Então, os gaúchos também ganharam direito aí de poder escolher o seu presidente provincial, equivalente ao governador. Então, pessoal, esses estancieiros do Rio Grande do Sul acabaram estando aí protegidos. Bom, pessoal, é interessante a gente falar que houve também um acordo entre os líderes aí que governavam, né? Então nós temos, por exemplo, os comandantes que faziam parte da Farroupilha, eles passaram a fazer parte agora do Exército Brasileiro, com os mesmos cargos. Então, se o cara era general no Exército da Farroupilha, ele veio para o Exército Brasileiro como general também. Então, até isso, eles saíram gratificados aí após a rebelião Farroupilha. Bom, galera, o importante agora é sabermos o seguinte: o grande problema não era mais o poder central exagerado. Agora, o que preocupava os grandes proprietários de terra eram essas inúmeras revoltas aí que estavam acontecendo. Então, como acabar com elas, pessoal? Essa era a grande questão dos governantes na época. Como diminuir esse número de revoltas? Então, eles adotaram, galera, 3 medidas aí para acabar com essas revoltas populares que surgiram no Brasil. Em primeiro lugar, pessoal, esses grandes fazendeiros, eles se conscientizaram da necessidade de unirem e agir como uma classe social, tá? Que lutava pelos interesses e os interesses dos ricos. Então, a palavra mais utilizada por eles passou a ser a palavra conciliação, tá? Conciliar as elites, chegar até um acordo, reconhecer, pessoal, que todos tinham os mesmos objetivos. Tá? Então, depois disso, pessoal, depois de conciliar o país, a intenção agora era pacificar, ok? Pacificar o país, convencer todos de que todo mundo fazia parte de uma mesma nação. Esse era o primeiro ponto aí que eles queriam. Em segundo lugar, pessoal, era preciso restaurar o poder central, um poder central forte, tá, galera? Capaz de submeter rapidamente qualquer revolta provincial. Essa recentralização do poder era chamada por eles de regresso conservador. E em terceiro lugar, pessoal, surgiu a ideia de encontrar um símbolo, né, de união nacional. Um símbolo da conciliação do Brasil, tá? Então, um símbolo, pessoal, de autoridade que seria respeitado por todos. Esse símbolo seria quem?
seria o jovem imperador. Por isso, pessoal, ousadamente, os políticos propuseram coroar Dom Pedro II de imediato. Só que Dom Pedro I era um rapazinho apenas de 14 anos de idade. Então o que eles fizeram? Eles fizeram uma manobra jurídica, tá? Eles diminuíram a maioridade no Brasil para 14 anos e assim Dom Pedro conseguiu ser coroado imperador do Brasil, tá? Então essa manobra, né, de diminuir a maioridade para que Dom Pedro pudesse assumir, Dom Pedro II, foi chamada popularmente de o golpe da maioridade, ok? E aí, pessoal, o governo de Dom Pedro II duraria quase meio século. Bom, galera, é interessante já para a próxima aula sobre o Segundo Império falar que assim, ó, Dom Pedro tinha se tornado imperador do Brasil, ok? Vai começar o reinado dele aí. Mas isso ia mudar alguma coisa no Brasil? Já antecipo para vocês que não, galera, porque os grandes proprietários, os latifundiários, os grandes comerciantes continuavam mandando no Brasil e ficando cada vez mais poderosos. E, por exemplo, o povo nordestino continuava esquecido aí pelo governo central. Mas isso aí é cenas para os nossos próximos capítulos, ok? Então, se vocês gostaram dessa aula, não esqueça de dar o nosso like e, né, de se inscreverem no canal. Forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.